Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o nosso tema vai ser manejo de solo em sistemas integrados. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tem aqui do meu lado o professor Luiz Aleone, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, mais um SoloCast. Vamos lá, do Solo Agro. E nosso convidado de hoje é o doutor Alberto Carlos de Campos Bernardi. Olá, doutor Alberto, muito prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, Thaís, professora Tudo Leone, jóia. como é que estão? Tudo bem? Tudo bem. Vou apresentar um pouquinho do histórico profissional do doutor Alberto. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc USP, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas, pela Exalc USP também. É pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste com experiência em fertilidade do solo e adubação, atuando nos temas das boas práticas de manejo, tecnologias de fertilizantes, recomendação de adubação, diagnose foliar, métodos de análise, integração lavoura-pecuária-floresta, agricultura e pecuária de precisão. Participa da rede de pesquisa em agricultura de precisão da Embrapa, assim como na gestão de portfólio de automação. Vou começar a nossa conversa, então, que a gente saiba, questionando o que são, então, os sistemas integrados, doutor Alberto. Explica um pouquinho para a gente. Então, Thaís, os sistemas integrados são uma alternativa para a intensificação da produção, onde nós planejamos ter na mesma safra, no mesmo local, culturas anuais, pastagem e, eventualmente, árvores. Então, unindo os três componentes ao mesmo tempo, buscando tirar o melhor, as vantagens de cada um desses componentes. Muito bom. Bom, Roberto, obrigado por aceitar o nosso convite. Uma satisfação tê-lo aqui. Você é uma referência hoje na Embrapa e mesmo em nível nacional desses sistemas integrados, né? E uma dúvida que muita gente tem quando se fala dos sistemas integrados é o seguinte: quando você tem uma cultura, somente o milho e depois, no outro ano, o milho novamente, você tem uma ideia boa de como é a dinâmica dos nutrientes no sistema, né? Quando você passa a ter uma integração lavoura-pecuária-floresta, um mix de culturas, a dinâmica dos nutrientes, de forma geral, é algo que já há um conhecimento sobre isso, né? Essa ciclagem, quanto de um nutriente de uma cultura fica para a próxima cultura. Como é que está o conhecimento nesse sentido? Isso é bastante interessante, né? Todo o nosso conhecimento está embasado, a grande parte, nesses cultivos solteiros, né? Quando nós falamos de sistema integrado, nós estamos falando de misturar aí uma cultura anual com pastagem, às vezes plantando junto, né? O sistema Santa Fé prevê o plantio do milho junto com a pastagem. Quando nós temos árvores, então, no sistema fica muito mais complexo. E nós temos aproveitado esses sistemas justamente para avançar nesse conhecimento. Temos alguma coisa, já temos o domínio, né? Então, por exemplo, nós vamos fazer uma reforma de pastagem, que é um dos motivos para se adotar o sistema integrado, né? Parto de um pasto de baixa produção, que não recebe insumos, e vou fazer o plantio de uma cultura anual. Eu me baseio nas exigências nutricionais dessa cultura anual, porque eu preciso corrigir o solo, eu preciso fornecer os nutrientes de forma equilibrada. O pasto que vem na sequência, ele vai se aproveitar desse efeito residual, né? E quando nós temos árvores nos sistemas, também é muito interessante que nós temos alguns dados mostrando que essas árvores também estão se beneficiando desse efeito residual da fertilização que nós estamos fazendo nos nossos sistemas.
Então muda bastante o equilíbrio de nutrientes, o sistema se torna muito mais dinâmico, com uma ciclagem muito intensa. Mas um efeito que a gente tem observado nesses sistemas integrados, por exemplo, um aumento do teor de matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica é chave para o bom funcionamento dos nossos solos tropicais, né? Ela vai interferir tanto na parte química, como uma fonte de nutrientes, melhorando o CTC nos nossos solos, como na parte física, né, e biológica. Então, melhor estruturação do solo, estimulando essa vida do nosso solo. Então, o ciclo fica diferente, certo? Então, nós estamos vendo sistemas muito mais eficientes nessa ciclagem de nutrientes. Ótimo. Assim, você citou, né, algumas vantagens aí, mas de forma mais específica, né, quais que seriam as vantagens de se utilizar diretamente, né, esse sistema integrado para não só as culturas anuais, né? Eu acho que, de forma geral, para o manejo do solo, quais que são, então, essas vantagens para quem ainda não conhece sobre o sistema integrado? Então, os sistemas integrados, nós temos que pensar ele do ponto de vista de um agricultor e de um pecuarista, certo? O agricultor, muitas vezes, e alguns levantamentos que nós tivemos acesso têm mostrado isso, quando ele adota o sistema, ele está pensando em ter uma cultura de cobertura para entre-safra. E aí os nossos capins, né, as braquiárias têm sido muito interessantes, principalmente nessa região nossa do Brasil Central, que nós temos um inverno seco, difícil de implantar, de ter uma cultura de cobertura para proteger o solo. Então, esse sistema vem justamente para suprir essa lacuna que a gente tinha dessas culturas de cobertura para entre-safra. Do ponto de vista do pecuarista, quando ele está adotando o sistema, ele está pensando muito mais na reforma do pasto, em melhoria da qualidade do pasto. Então ele usa a cultura anual como uma forma de melhorar a parte química, física e até biológica do solo, mas ele está pensando na pastagem que ele vai ter na sequência. Então é a oportunidade para trocar espécie, colocar uma espécie mais responsiva, mais produtiva, certo? E de melhor qualidade, que vai aumentar a produtividade. Bem bacana, né? E aí você tocou num ponto bem interessante, porque o público nosso é bem diversificado regionalmente, né? Gente do Brasil inteiro, gente do mundo inteiro. E quando você comentou de nutrição das pastagens, né? Uhum. E entra num ponto bastante interessante, que é adubar pasto, né? Corrigir a acidez. É uma coisa que, de certa forma, ainda não está consolidada, né? Ainda tem agricultores que fazem esse manejo extensivo, né? Nesses sistemas integrados, você acredita que essa parte de manejo do solo para aumentar a eficiência do uso das pastagens também tem melhorado ao longo desses anos? Tem, porque nós precisamos aplicar esses conhecimentos que já estão aí para o bom manejo do pasto, né? Nós tratamos o pasto como uma cultura, certo? Uhum. Então precisam ser atendidas as necessidades nutricionais dele. Vou abrir um parêntese e aproveitar para dizer que um dos graves problemas que nós temos hoje com as pastagens no Brasil, e nós estamos pensando numa extensão de 160 milhões de hectares, quase 1/5 do território brasileiro cobertos por pastagens, muitas delas mal manejadas, certo? O primeiro sintoma de um manejo inadequado é o não fornecimento de nutrientes, que começa a perder o potencial, levando então à degradação do pasto. Então hoje se estima entre 30 a 40 milhões de hectares de pastagens com graves problemas de degradação, que estão levando inclusive à degradação do solo. Mas, por outro lado, nós já temos conhecimento para intensificar o uso das pastagens e manejá-las bem. E os resultados de pesquisa têm mostrado, né, que são dois extremos. Quando nós temos um pasto mal manejado, você tem graves problemas ambientais e aquela área pode se tornar uma fonte de carbono para a atmosfera, perder carbono. E o contrário é verdadeiro.
o pasto bem manejado, o pasto altamente produtivo, ele é um sumidouro de carbono. As plantas estão produzindo bastante biomassa, estão produzindo raiz, que isso vai retornar na forma de material orgânico, que vai se transformar em matéria orgânica. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio. E eu acho que um caminho é a integração. Vai mostrar que dá para produzir mais, intensificar o manejo do pasto e muitas vezes reduzindo o custo. Porque se eu tenho uma cultura anual implantada, eu vou ter uma colheita, eu vou ter uma produção, eu vou abater os custos da reforma daquele pasto. O pasto vai vir na sequência e utilizar aquele efeito residual da cultura anual. Então, eu reduzo, eu diluo os custos da reforma. Interessante. E como que é feito o manejo do solo, né, em si, no sistema integrado? Como que é na prática, assim, né? Como que é a atuação para manejo do solo? O que nós temos recomendado é a aplicação das boas práticas, né? Então, a conservação do solo tem que ser implantada, né? Há necessidade de terraço, vamos implantar, o plantio em linha, se for necessário, tem que ser feito, né, para a implantação dessa cultura anual. Vamos fazer uma correção do solo. O início, muitas vezes, é necessário fazer o preparo convencional, para que eu consiga quebrar aquelas camadas de compactação, incorporar o calcário em profundidade. Mas ao longo do tempo, quando o sistema já está mais estabilizado, nós temos apregoado que utilizamos o plantio direto, certo? Sem a necessidade de revolvimento do solo, desde que a gente tenha seguido os princípios do plantio direto, né? Que é a manutenção de uma cobertura vegetal no solo no ano todo, rotação para diversificação, né? E, lógico, a ausência do revolvimento. Então, para implantar os sistemas integrados, nós temos que seguir esses princípios, né? E sempre com foco nas técnicas do plantio direto, certo? Eu recupero o solo, coloco ele num outro patamar de produção e, a partir daí, eu começo a aplicar esse conhecimento do sistema de plantio direto. Que ótimo. Muito legal. O Alberto, você é uma das grandes referências hoje no sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, né? Quando entra o componente floresta, né, passa a ter um mundo meio que à parte, né? Eu lembro que o próprio engenheiro florestal já é uma outra carreira, né? Uhum. Que tem muito sombreamento com o engenheiro agrônomo, só que focado nas espécies florestais, né? O agricultor, quando ele pensa, por exemplo, quem está nos ouvindo e pensa em implantar o conhecido ILPF, né? Quando se fala da lavoura pecuária, você comentou vários aspectos, mas quando entra uma espécie florestal no meio, né? Quando entram árvores e que não vão dar aquela resposta de retorno financeiro no próprio ano, vai demorar um tempo. Em termos de planejamento, você sente que alguns agricultores até enxergam que seria um método interessante, mas tem algum receio, algum medo de entrar no ILPF, ou a integração lavoura, pecuária, floresta já é algo que as pessoas podem apostar que vale a pena? Não, tem algum receio justamente porque são sistemas novos, né? Então nós precisamos realmente resgatar uma série de conhecimentos e juntar isso tudo. Se nós pensarmos em termos de área plantada hoje no Brasil, com os sistemas integrados, existe uma estimativa de algo em torno de 17 milhões de hectares com sistemas integrados. 85% dessa área, nós estamos falando de rotação, culturas anuais com pastagem, certo? Quando começa a pensar em árvores no sistema, nós temos ainda em torno de 10% de toda essa área, certo? Com árvores. É pouco ainda, pelo potencial de produção e os benefícios que pode trazer, né?
Então, se a gente pensar numa área com árvores, nós estamos diversificando a renda do produtor, né? Nós estamos proporcionando, por exemplo, bem-estar para os animais, coisas que nós estamos começando a medir hoje. Mas eu concordo que existe uma dificuldade e um receio para isso. Então, um trabalho que nós temos feito é de treinamento dos técnicos. Então, já fizemos vários processos de treinamento com os técnicos de cooperativas, de associações, né? Hoje nós estamos com um programa bastante intenso com a CAT, levando os técnicos para conhecer esses sistemas, dando todo o embasamento teórico e estimulando para que eles levem ao campo esses sistemas. E tem ainda várias perguntas que devem ser respondidas, né? E só colocando no campo realmente, estudando sistemas, conhecendo, que a gente vai ter essas respostas. Mas existia muita dúvida, por exemplo, com espaçamento. Hoje nós já temos isso definido, que em torno de 20 metros entre linhas já é o ideal para que eu tenha uma insolação adequada para manter uma produtividade do pasto, não prejudique tanto as culturas anuais, né? A questão de se são linhas triplas, linhas duplas ou linhas solteiras também precisa ser solucionado, mas isso a gente vai pensar muito no destino da madeira, né? Se eu quiser madeira para um destino um pouco mais nobre, eu vou ter menos indivíduos por hectare. Se eu quiser madeira para consumo, para queima, por exemplo, eu posso ter menor diâmetro, então eu adenso um pouquinho mais. Então eu tenho que fazer esse jogo. A questão das espécies, né? Está se usando muito eucalipto, mas tem várias outras espécies com potencial. Usamos muito eucalipto pela disponibilidade de híbridos, de variedades, cultivares, que estão aí disponíveis, né, no Brasil. O trabalho de melhoramento de eucalipto é muito intenso. Facilidade de aquisição de mudas também ajuda. Mas eu posso usar, nós temos experiência, por exemplo, com espécies nativas, né, com potencial madeireiro. Tem outras espécies que estão sendo utilizadas no norte, na região norte, por exemplo, usando teca. No sul tem várias experiências com grevilha, tem espécies exóticas também que estão sendo usadas, né? O cedro, o mogno. Então é questão de ajustar. E como o professor levantou, o planejamento, né? Quando nós estamos falando em árvore, não dá para pensar num planejamento de curto prazo. Não vamos pensar na safra seguinte, nós estamos plantando árvore para pelo menos 5 ou 6 anos aí para iniciar a exploração. Então eu preciso de um planejamento de médio a longo prazo, certo? Sim. Conhecer o meu mercado, qual é o destino daquela madeira, né, que eu tô plantando. Não dá para implantar e depois chegar no final e ver aonde vai vender, né? Então eu já tenho que ter isso bem mapeado, bem planejado, certo? Certo. Muito legal. Só uma observação para quem não é de São Paulo ou às vezes não conhece, CAT é o Sistema de Extensão Rural do Estado de São Paulo, né? É a Coordenadoria de Assistência Técnica Integrada. Isso. Que nos outros estados tem outros nomes, né? Mas aqui em São Paulo é a CAT. Exatamente. Interessante. Eu fiquei pensando, como entomologista que sou, fiquei pensando na questão de como fica a biodiversidade, né? Com certeza deve melhorar, mas a parte microbiológica do solo, né? Como que isso se reflete nas culturas anuais, até mesmo na questão da floresta. Como que tem sido, né, essas análises, o que vocês têm percebido com relação a insetos e microbiológicos? O que vocês têm percebido? Excelente pergunta. E eu acho que um elemento chave aí em todo esse processo da biodiversidade, do aumento da biodiversidade, é o maior aporte de carbono, né? Uhum. Então nós temos dados mostrando que nós estamos incorporando mais carbono ao solo, certo? Além do carbono estocado na biomassa, que a gente aumenta a produtividade, também está tendo um aumento do carbono no solo.
Esse carbono do solo é o alimento para os organismos, né? Ele que vai fazer esse estímulo dessa biodiversidade. Então, são trabalhos longos que nós estamos conduzindo, alguns resultados nós já temos, né? Então, são teses que estão sendo feitas justamente procurando explorar esse aumento da biodiversidade em diversos estratos. Então, nós já temos indicativos, por exemplo, de um aumento na atividade microbiana, né? Seja pela qualidade dessa matéria orgânica que nós estamos observando nesses sistemas e por medição direta, realmente, desses organismos. Um trabalho interessante que já foi feito, comparando os sistemas integrados, por exemplo, com a população de minhocas, né? Então, quanto mais diverso o sistema, ou seja, quando eu tenho pastagem, culturas anuais, árvores, eu também tenho um reflexo num aumento da diversidade de espécies, por exemplo, de minhocas, né? Então, que são indicadores de qualidade do solo, né? E eu começo a ter mais espécies nativas de minhocas, que é um ótimo indicador de qualidade, e um aumento de indivíduos, certo? Comparando com sistemas solteiros, sem rotação, onde eu não tenho essa diversidade. E estamos investindo também em outros trabalhos para medir, por exemplo, a população de ácaros e nematóides benéficos, né? É uma tese que está sendo elaborada aí, já com resultados bastante promissores e confirmando, né, que quanto mais diverso esse sistema, essa diversidade também se reflete nessa população. Isso é ótimo, né? Muito bacana, né? E ainda nessa linha, Alberto, nós temos observado alguns extremos climáticos, né? Uhum. E um ponto que eu acho bem interessante, vamos dizer, na venda, no marketing de sistemas integrados, é a capacidade de plantas sofrerem menos estresse nesses sistemas integrados, né? Você acha que o setor produtivo ele está bem consciente do tanto de ganhos que o agricultor obtém em termos de melhorar o potencial das plantas sofrerem menos com a seca nos sistemas integrados? Isso é uma coisa que ainda precisa ser mais divulgada ou já é de pleno conhecimento? Não, eu acho que precisamos divulgar, e umas oportunidades como essa aqui são excelentes para que a gente consiga levar essas informações da pesquisa para o setor produtivo, né? Então, eu acho importantíssimo levar essa informação. Eu tenho um dado aqui que a nossa equipe levantou, comparando um sistema arborizado, de pasto arborizado, com um sistema de pasto a pleno sol, sem árvores. Então, imagine que a temperatura média de um sistema arborizado é 3 graus menor do que um sistema pleno sol ao longo do ano, certo? Então, nós estamos falando de uma diferença grande. E se nós estamos pensando, indo para cenários de aquecimento global, nós estamos mostrando que tem sistemas que podem colaborar, certo, com a redução, criando ambientes mais favoráveis. Além do estresse para as plantas que estão sendo cultivadas ali, temos que pensar também nos animais, né? Então, a questão de bem-estar animal está sendo cada vez mais cobrada, né? Então, imagine eu ter sistemas que eu consiga ter um balanço positivo de carbono, que é o que acontece com esse tipo de sistema. Eu consigo compensar as emissões que os animais, os ruminantes fazem naturalmente da emissão de metano pelo maior aporte de carbono na biomassa e no solo, certo? E além disso eu tenho um sistema que proporciona mais bem-estar. Aqueles animais são criados com menos estresse. Então isso daí, em algum momento, vai ser uma fonte de pagamento para o produtor, né? E pode ser uma vantagem interessante para ele. E como que vocês têm percebido na pesquisa a adoção
dos produtores, assim, no Brasil, né, como que tem sido a aceitação, né, de colocar ali um sistema ILPF. E, já enganchando outra pergunta, quais os desafios que vocês têm enfrentado atualmente? Tá certo. Bom, como eu falei, a gente tem algumas estimativas, né, de área mostrando que esses sistemas estão ocupando em torno de 17 milhões de hectares. A questão de rotação, né, soja, milho e pastagem está muito bem estabelecida. São as grandes áreas que nós temos hoje de cultivo estão nesses sistemas, né? A questão é convencer os produtores a colocar árvores, certo? Apesar das vantagens, a gente sente ainda um certo receio. Então, aí passa os desafios, né? A gente tem percebido uma certa insegurança, né, dos técnicos, por isso que temos investido nos treinamentos. E isso é um caminho interessante. Fazer essa reciclagem dos técnicos, mostrando que é possível, para que eles levem à frente isso para os produtores. E outra questão muito interessante é o crédito, né? Eu vou trabalhar uma área que eu vou precisar de investimento, né? Se eu tenho uma área de produção de grãos, eu vou começar a pensar em ter uma rotação com pasto onde eu vou ter animais, eu preciso ter uma estrutura, cerca, bebedouro, uma área de manejo. Os próprios animais têm um custo de aquisição. Então, não é trivial, precisa, de novo, de um planejamento, né? E ao contrário também, né? Eu sou um pecuarista e vou implantar uma cultura anual, eu preciso de todo um maquinário para implantar, fazer os tratos culturais, colher isso daí. Então, qual é o mecanismo? Eu vou buscar uma sociedade, terceirizar serviços, buscar na cooperativa, né? Então, são novos arranjos que devem ser pensados. Arrendamento de área, né? Eu tenho uma pastagem mal manejada, eu arrendo por uma safra, duas, e ele me devolve essa área corrigida com pasto replantado, pode ser um caminho, né? Mas é interessante destacar ainda que os sistemas integrados fazem parte de um plano do Brasil, que é a agricultura de baixo carbono, né? Então, são várias linhas hoje de financiamento que o produtor pode ter acesso nos bancos. Os bancos privados têm essas linhas, né? Então, seja para fazer reforma do pasto degradado, implantação de sistemas integrados, fazer plantio direto, sistemas utilizando fixação biológica de nitrogênio, são linhas financiáveis para eles. Então, essa questão dos recursos estão aí também, né? E é preciso conhecimento técnico e recurso para implantar. É um mundo à parte, né? Roberto, queria ouvir a sua opinião como um pesquisador, mas que direciona muito as suas pesquisas para a resolução de problemas, né? E a gente tem ouvido cada vez mais a adoção de mix de culturas. E a pergunta que eu queria ver de você, pelo aspecto científico, e você faz um mix de culturas, como conseguir definir qual foi a cultura que trouxe qual tipo de benefício? Né? Então você mistura lá guandu, ervilhaca com crotalária, aí depois um outro põe braquiária, outro tira, coloca uma outra espécie e faz um mix, né? Então, cientificamente, como conseguir explicar o que foi que deu resultado? Né? Porque a gente ouve casos de o agricultor A, que fez um mix de 4 culturas. O agricultor B incluiu outra planta, só que ele cultivou em outra região, que choveu de forma diferente. E aí o outro faz um outro mix. Então, a gente vê que isso está acontecendo, é fato. Os agricultores, muitos estão usando mix de culturas, estão vendo resultados, né? Mas a gente, quando põe aquele chapéuzinho nosso de pesquisador, a gente fala, mas da onde veio o resultado, né? Será que o agricultor precisaria ter cada uma delas solteiras e depois ir fazendo vários mix para saber de onde veio a resposta?
Ou pesa muito a intuição, o conhecimento prático do agricultor para saber que essa cultura misturada com essa e mais aquela vai dar um resultado? Esse dilema, às vezes a gente ser travado na pesquisa e tentar explicar causa e efeito do que está sendo feito na prática, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Esses sistemas de mix de culturas são interessantes e estão sendo bem utilizados, né? E temos que pensar no seguinte, né? Estamos misturando cultura, espécies diferentes, com arquitetura radicular diferente, exigências nutricionais, climáticas diferentes, né? Então, anos que eu acho que corre tudo dentro do previsto, dá até para ter uma previsão desses efeitos. Mas quando a gente tem secas extremas, chuvas completamente mal distribuídas, começamos a ter algumas variações. Mas aí eu vejo uma vantagem do mix, né? Uma espécie que pode não ir muito bem num período seco pode ser compensada por uma outra, né? E na ciência, infelizmente, a gente tem uma tendência ao reducionismo, né? Para entender melhor os sistemas, reduzimos. E nós estamos falando de sistemas que devem ser cada vez mais complexos, né? Então, uma saída que eu imagino seja avaliação por vários anos seguidos, várias safras. Não dá para se pensar em trabalho com mix falando de uma safra, duas, né? Temos que ter uma longevidade, e aí pensando em experimentos, estudos, sistemas de médio, longo prazo, né? Para que a gente consiga realmente entender, medir todos aqueles efeitos. Ano a ano nós vamos ter variações, né? E observação, essa observação de campo, usando as técnicas que nós já temos disponíveis, né? Para medir esses efeitos no solo, produção daquela fitomassa, né? Sempre casado, né, com esses efeitos climáticos, eu acho que vai ser importante. Mas eu acho que a chave é o longo prazo. Exatamente. Não, e essa é uma observação muito importante, porque o nosso público é diversificado e como um programa de educação continuada, eu acho que de tudo isso que você falou, eu conseguiria destacar a importância de informações de longo prazo. Uhum. Eu sei que é difícil, porque as pessoas vivem disso, precisam do recurso e querem ter a resposta, o que é plenamente justificável. Mas ter essa visão de que qualquer sistema é complexo e precisa de um certo tempo de maturação, eu acho que é uma informação muito importante para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Para ter ideia que o agro é um sistema extremamente complexo, né? E que às vezes algumas verdades que são absolutas num determinado período já geram dúvidas no período subsequente. Então, é muito interessante essa visão do sistema integrado, mas também da importância do longo prazo. Né? Uhum. Muito bom. E você que está nos acompanhando deve estar gostando bastante do nosso papo aqui. Eu te convido a entrar no nosso site, que é www.soloagro.com.br e conhecer os nossos cursos, nossas especializações. Quem sabe você não se torna um dos nossos alunos, né, aqui, para se aprofundar mais ainda nos temas. A gente vai finalizando o nosso papo mais científico e a gente vai entrar um pouco na parte mais pessoal do Alberto. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. No nosso Porteira Aberta de hoje, então, a gente vai entender como que o Alberto, né, agora não é mais doutor Alberto, é o Alberto, como que ele utiliza, né, o tempo fora das pesquisas, fora da Embrapa. Nos bastidores, a gente conversando, ele falou que tem o hobby, professor, de
tá sempre reunindo com os amigos, gosta de cozinhar, né? Conta pra gente, Alberto, um pouquinho sobre seus hobbies. É interessante. A gente procurar estar junto com os amigos e muitas vezes foge um pouco, né, daquele dia a dia nosso, do trabalho, Sim. da pesquisa. Pessoas com outras formações, outras visões, né? Então, semanalmente, a gente tem um grupo que se reúne, que pode trocar experiências, trazer coisas novas, né? E sempre um bate-papo muito bom, muito produtivo. Sempre tem alguma coisa diferente para provar, para comer, né? Uma receita nova a ser testada. E eu acho que essa troca de experiências é muito importante, muito gratificante, né? Agrega muita coisa para a nossa vida, né? O Alberto, deixa eu aproveitar esse gancho que você fez da convivência, dos amigos, né? E o Alberto é formado na Exalc, a Exalc tem uma tradição muito forte das repúblicas, e em 2025, a república que você morou completa 70 anos, República Jacarepaguá. Conta rapidamente para a gente como é que foi a vida em república. Nós temos estudantes que nos assistem, recém-formados, que viveram em república também, né? Uhum. Como é que foi participar de uma república que vai, 2025, completar 70 anos? Então, é justamente esse espírito aí de amizade, de convivência, que eu acho que move, né, essa vida em república. Então, aqueles laços de amizade que a gente faz lá no início, na graduação, vão continuando, né? Então, imagine que a República tem 70 anos e anualmente a gente se reúne. Então, tanto os atuais moradores como os ex-moradores, né? Então, anualmente a gente tem o churrasco de encontro, onde a gente traz as famílias. É uma forma de manter, né, esse contato, esses vínculos. Então, são relações de amizade muito fortes, são criadas lá atrás, que vão passando 30, 40 anos e aí continuam muito firmes, né? E eu acho que isso que é o que mais vale, né? Fora isso, tem um relacionamento, até profissional, né? Muitos contatos a gente acaba cultivando justamente dessa convivência, né? É uma rede de amizade, de informação que se forma. Você tem o número de quantos moradores a Jacarepaguá já teve? Eu acho que nós estamos com em torno de 120 ex-moradores, Olha, tá alguma coisa em torno disso, né? que bacana. Todos catalogados, lógico que já perdemos alguns, os fundadores lá de 1955, né? Já estão se tornando mais raros, mas tem situações bem interessantes, né? De filhos, de netos que já estão chegando na República. Então, tem várias histórias aí muito interessantes, né? Muitos se conhecem ali, vão trabalhar juntos, são oportunidades de emprego que vão surgindo justamente por causa dessas relações. Então, e fora isso, essa amizade, o contato das famílias, né? Muitas famílias se aproximam, então são as esposas, os filhos que continuam, né? Com essa amizade, com essa relação. Muito bacana. Interessante isso. Eu fiquei curiosa para saber o que o Alberto gosta de cozinhar. Quais são suas especialidades aí? Especialidade, não sei, mas eu sou um curioso na cozinha e sou bem eclético, mas é sempre uma pegada mais caipira, viu? Então eu gosto muito de churrasco, tenho um fogão a lenha em casa, de vez em quando tô fazendo ali alguma coisa, né? Uma polenta, uma costelinha de porco, uma galinhada, né? Arroz de carreteiro, sempre sai ali, tá certo? Muito bom. Muito bacana. Muito legal. A gente vai, então, finalizando o nosso SoloCast. Obrigada, professora Leone, pelo... Obrigado, muito legal compartilhar experiências, né? Eu quero parabenizar, Alberto, pela sua carreira, porque a Embrapa ela tem desenvolvido projetos excelentes, né?
E vários centros da Embrapa, como aquele que você faz parte, vários pesquisadores da Embrapa, têm essa característica de interagir com colegas da universidade, com colegas de outros institutos de pesquisa, com o setor produtivo. Então, essa ponte que a Embrapa faz é muito interessante. E essa característica que você falou de se reunir com amigos, com colegas, você traz para a parte profissional, né? Também de ter uma rede de pesquisa muito interessante, sempre colaborando com a Exalc, eu posso dizer pela Exalc, né? Então, parabéns pelo trabalho feito. E obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Obrigado, e eu acho que os sistemas estão ficando mais complexos e a multidisciplinariedade vai ser cada vez mais bem-vinda, né? É impossível saber tudo sobre um assunto. Então, essa união de esforços de conhecimento é que vai realmente fazer com que a gente avance. E também eu vou parabenizar vocês pela questão da comunicação, né? A comunicação científica hoje eu acho que é essencial. Não adianta a gente produzir conhecimento e ficar restrito aos nossos meios, né? Nós precisamos divulgar isso, mostrar para o produtor, mostrar para a sociedade que dá para produzir bem, que a nossa agricultura bem feita, ela é um grande aliado ambiental e não um vilão, né? Mantendo altos níveis de produtividade, mas com grandes benefícios ambientais, né? Então eu acho que levar essa mensagem do jeito que vocês estão fazendo aqui é sensacional e essencial. Obrigado. Destacando que o Alberto é professor dos cursos de treinamento Solo Agro, né? Verdade. Faz parte do nosso corpo docente nosso também. Docente. Muito obrigada, doutor Alberto, novamente. E nós vamos ficando por aqui. Você que nos assiste, fiquem de olho nas nossas redes sociais que teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!